Olá, pessoal. Estamos aqui para discutir algo muito relevante para pacientes com dor crônica no nosso projeto Educador. Estamos em vídeo, estamos no podcast e estamos em blog. Procurem as nossas redes sociais e nos acompanhem no site e nas plataformas digitais. Hoje, a discussão aqui é com a nossa colega de projeto educador, a doutora Lorena Calef, que é psiquiatra, que é especialista em dor crônica, né? Fomos colegas de pós-graduação no Hospital de Clínicas, e nós vamos falar sobre sono, alterações de sono nos pacientes com dor crônica. É evidente que é um assunto vastíssimo, que a gente vai tentar aqui esmiuçar numa linguagem, porque esse papo todo é para os nossos pacientes, para os seus familiares, né? Para quem está sofrendo de alguma forma, ou como familiar, ou como paciente de dor crônica. Então, aqui a gente vai tentar dar a melhor comunicação possível, né? Então, queria dar boa noite para a Lorena, né? E já sair com a primeira pergunta, Lorena. Por que que a dor crônica pode atrapalhar o sono? Boa noite, João. Muito obrigada por a gente estar aqui nessa conversa com esse assunto fundamental, porque tanto a dor pode atrapalhar o sono, como o sono pode atrapalhar o tratamento da dor e Impulsionar a dor, né, Lorena? impulsionar a dor. E mesmo quem não tem dor pode acabar desenvolvendo um quadro de dor por uma privação de sono. Então, é um assunto fundamental para a gente discutir, entender e ajudar os nossos pacientes a entenderem e lidarem com essa situação de uma forma mais produtiva, né, mais a seu favor. Até porque tem bastante recurso, e não só medicamentoso, como também recurso comportamental, enfim, são coisas que eu acho que a gente vai ir esmiuçando, né, ao longo da nossa conversa. E Por então, que que ela atrapalha o sono, Lorena? pois Por que é, voltando a para a dor pergunta. faz? Em primeiro lugar, porque para pegar no sono, a gente precisa estar minimamente relaxado e despreocupado. E se a pessoa está sentindo dor, isso já por de largada já não acontece. Quando a gente se prepara para pegar no sono, efetivamente, a gente apaga a luz, deixa hoje em dia deixa o celular de lado, eh não tem mais nenhum barulho ao redor, não tem mais estímulos externos para a gente prestar atenção e se distrair. E distrair o nosso cérebro com esses estímulos externos. Então, o cérebro começa a prestar atenção nos nossos estímulos internos. E se a pessoa está sentindo dor, vai haver uma percepção, uma sensação, uma impressão de que a dor aumentou, inclusive, porque não tem mais a distração externa para contrabalançar a percepção daquela dor naquele momento. Então, já a partir daí, já dificulta pegar no sono, porque a pessoa vai começar a prestar atenção na dor. E prestando a e às vezes isso acaba acontecendo de uma maneira que entra num ciclo vicioso. "Ah, eu vou ter dor, eu não vou conseguir dormir, eu vou ter dor e eu não vou conseguir dormir, eu vou ter mais dificuldade para dormir", e essa ruminação de pensamento, inclusive, dificulta também a hora de pegar no sono. Então a pessoa não consegue relaxar, não consegue se desligar de forma a conseguir, fazer a transição do momento em que está acordado para pegar no sono, né, que é essa fase de ondas, alfa, né, que aparece no eletroencefalograma. Então é como a gente diz, né, a pessoa está em alfa. Até nem sei É, se se exato. diz mais hoje, né. É, A hoje pessoa em está dia em alfa, hã, ninguém mais consegue de tanto estímulo, de tanta informação ao mesmo tempo, ninguém mais consegue entrar em alfa, né. Mas, essa fase que às vezes é muito rápida, a pessoa não consegue relaxar o suficiente para realmente conseguir fazer essa transição.
né? Sair do estado de alerta para entrar no estado de sonolência. Então, já começa por aí a situação da pessoa que tem dor crônica ter dificuldade de pegar no sono. Me Existem bom, sim. Não, eu ia só perguntar se era, que a gente tem essa parte, da dor física levando a Uhum. isso, e existe alguma coisa que acontece no nosso corpo, nos nossos neurotransmissores decorrentes da dor crônica, né, que dificultam o sono? Existe alguma interação com essa coisa neuropsiquiátrica, assim, neuroendócrina, se pode falar assim, em relação ao Uhum. paciente com dor crônica? Diferente do paciente que tem uma insônia normal, por exemplo. Sim, sim, existe uma série de alterações que não são, como é que eu vou dizer isso melhor? Que são quase que características, né, da situação da dor crônica. Hã, a o no sistema neuronal, a gente pode perceber um aumento de noradrenalina, um aumento da adenosina, que é o resquício do estado de alerta, né? Quando a gente está alerta e está com o cérebro funcionando, a gente fica gastando ATP, adenosina trifosfato. E à medida que a gente vai gastando essa energia, que é a nossa fonte de energia, a gente vai gastando isso, a adenosina ela vai se acumulando. À medida que a adenosina se acumula, dá cada vez mais a sensação de cansaço e de sono, e a gente precisa descansar e precisa dormir, para refazer inclusive essas ligações químicas e se refazer e se recuperar, e estar pronto para o próximo dia. Então, esse acúmulo e fazendo um parêntese aqui, não sei se cabe, talvez seja bem interessante para os nossos pacientes, é a partir hã o acúmulo de adenosina que nos dá a sensação de cansaço, é disfarçado pela cafeína. A cafeína tem uma fórmula química semelhante à da adenosina e se liga nos receptores que são responsáveis por avisar os nossos neurônios de que a adenosina já saiu de circulação. Então, a cafeína, ela disfarça o nosso cansaço, porque ela entra e se liga nesses receptores, avisando que: "Não, ok, não tem mais tanta adenosina assim circulante", o que não é verdade. Então é só um disfarce, Exatamente, um disfarce. um disfarce. É uma ligação um tanto, é uma ligação instável, e é uma ligação que em seguida se desfaz e o efeito da cafeína logo passa. Então e é por isso que muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, eu não sinto nada quando eu tomo café, não me acorda", porque existe essa variação, né, na capacidade de ligação da molécula da cafeína, e é uma variação individual, genética, né, e que faz com que alguns indivíduos se acordem mais e outros não tenham efeito com a ingestão da cafeína, né. Então, na situação do sono, é isso que acontece. Então, tem aumento da adenosina, aumenta o cortisol, hã diminui a resposta aos opioides também, então a sensação de analgesia ela fica diminuída. Então essa nossa farmácia interna, ela fica toda alterada nos quadros de dor crônica, e isso faz também com que exista uma alteração de sono consequentemente. Isso porque tu perguntou especificamente a situação, neuroquímica, né. Isso. Neuroquímica, neuroendócrina, enfim, né, eixo hipotálamo hipófise adrenal, com o aumento do cortisol, aumenta a adrenalina, então fica mais difícil de descansar, porque aumenta a adrenalina que dá uma sensação de de despertar, né, ao que aumenta um pouco a frequência cardíaca, diminui a capacidade de, relaxamento muscular. Então tem uma série de
alterações que acabam se somando e dando esse tipo de consequência, né, que são as alterações de sono. Por outro lado, as alterações de sono, por sua vez, também trazem as suas próprias, né, alterações neuroquímicas que também podem levar a quadros de dor. Pois é, era isso que eu queria, chamando nessa Uhum, questão, Lorena, porque os pacientes, às vezes, eles acham que eles têm 2 coisas que não se misturam, ou até a simplificação da insônia no paciente com dor crônica, que diz assim: "Ah, eu não durmo porque eu tenho dor de noite", uhum, uhum. né. Mas não é só isso, não é só o componente físico, né. A gente tem uma alteração do lado da dor crônica e depois uma alteração do lado da insônia, que ela é programada. Então, a insônia no paciente com dor crônica, ela é o somatório de coisas ruins. Então, se a gente não se atentar para os 2 lados, quer dizer, não vai, né, pelo que a gente lê, né, Lorena, ah, não adianta a gente tratar só a dor e esperar que a insônia se resolva, simplesmente pelo É, tratamento uhum, de dor, é. né, e nem tratar só a insônia separadamente do quadro de dor, até porque há, né, depois nós vamos discutir isso aqui um pouquinho, não muito em detalhes, né, mas vamos discutir um pouquinho sobre tratamento farmacológico. Uhum, Às uhum. vezes, as medicações são conflitantes, né, então aí já se muda um pouco todo esse cenário, né. E assim, ó, uma coisa que eu queria te perguntar, quais são os problemas de sono, se é que existem, mais Uhum. comuns em quem sofre de dor crônica? É dificuldade de iniciar o sono, é despertares no meio da noite, é o sono não reparador, é tudo isso junto? O que que acontece, se é que existe um tipo mais frequente de distúrbio de sono no nosso paciente com dor crônica? Bom, eu diria que são todos esses quadros que podem aparecer, tá. E por isso é importante a gente tirar um tempo para perguntar e entender, porque também, à medida que o paciente vai nos contando o que acontece durante o sono ou a falta de sono, a gente vai ter indícios de que caminho seguir e do que pode estar por trás, porque essas alterações elas são um sintoma também. Então, quando a gente pergunta, né, e o paciente diz: "Olha, eu tenho dificuldade para pegar no sono, mas depois que eu pego no sono, eu só me acordo com despertador". A gente vai pensar mais em quadros relacionados com ansiedade. A pessoa ansiosa tem mais dificuldade de relaxar, de conseguir, hã, assim, se desligar dos seus pensamentos. Muitas vezes é essa hora que começam a aparecer os pensamentos que a gente chama de pensamentos catastróficos, ou e aquela história: "Não aconteceu nada ainda, mas já deu tudo errado". Então isso está mais relacionado, esses quadros e essas situações emocionais, elas estão mais ligadas a uma dificuldade de pegar no sono, que é a insônia inicial. A insônia terminal, que é aquela pessoa que se acorda de madrugada e não consegue dormir mais, não tem problema para pegar no sono, mas dorme 3, 4 horas, se acorda e fica a madrugada girando para lá e para cá e se levanta e come e tenta dormir de novo, mas não consegue, dá um cochilo. Essa insônia terminal é mais característica dos quadros de depressão. Então, no momento em que o paciente já nos conta a maneira como ele está passando as noites, já nos leva a pensar determinados caminhos, né. Então, nos quadros de dor crônica, o que a gente mais vê são os quadros depressivos, as complicações com quadros depressivos. Então, se fosse dizer, assim, o que mais pode aparecer seria a insônia terminal, né, hã, pela depressão. Mas, o que a gente vê é uma mistura disso tudo, são quadros depressivo-ansiosos e uma situação que, durante a noite, a pessoa tenta dormir, aí se acorda pela dor. Aí tenta dormir de novo, se acorda pela dor, aí já está num quadro depressivo que não está tratado, se acorda de madrugada e não dorme mais.
Então, esse ciclo vicioso, realmente a gente, como tu estava chamando a atenção, a gente precisa desfazer, né, e como a gente muitas vezes reforça e fala, o tratamento precisa ser multimodal. A Sem gente dúvida. não pode, assim, achar que só usando um antidepressivo, tratando a depressão, então vai resolver a insônia terminal daquele paciente, aí, né, vai melhorar a dor, porque os antidepressivos também têm, às vezes, uma ação analgésica. Infelizmente, não é por aí, né, a gente precisa ter uma abordagem multidisciplinar e multimodal no tratamento. Aliás, não é só medicamento, né? É uma série de coisas que nós vamos ver no Uhum, decorrer da nossa conversa, né? Aqui a gente não está falando que tem que ter um medicamento X para tratar isso, é multimodal a é. coisa, né? Uhum, E tem uma coisa, Lorena, que a gente vê assim também, quando a gente fala alteração de sono nos pacientes com dor crônica, tu citou uma coisa importantíssima, que é aquela coisa do início daqueles 3, 4 meses de dor crônica, onde o paciente ainda vem se mantendo, né, em níveis de neurotransmissores e até naquele circuito mais de estímico, ainda se ele não tem, né, uma doença depressiva bem instalada, a ansiedade ela vem e vai, mas tem uma coisa que no início a gente nota quando o paciente com dor crônica não de muitos anos, que é a hipersonia e a fadiga crônica que esses uhum, pacientes apresentam por uhum, esses micro sono que ele tem, esses despertares muito em função da dor, né? Então as coisas começam a entrar no que a gente chama de ciclo vicioso entre dor e sono, né? E eu queria abordar isso contigo, né? Se existe essa relação entre a dor crônica e as alterações aqui, de novo lembrando, a gente está aqui conversando com a doutora Lorena, não é só de insônia, não é falta só de sono. Muitas vezes os pacientes, eles têm muito sono, né? E isso começa um ciclo onde ele não vai poder fazer uma das coisas mais importantes que tem em dor crônica, que é o tratamento físico. Ele não tem energia para ir fazer o que ele precisa, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre esse ciclo vicioso, assim, dessa alimentação entre a dor, depressão, ansiedade, fadiga crônica, né? E como é que esses pacientes podem melhorar essa qualidade, né, de vida? Como é que a gente pode dar ferramentas para ele enfrentar tudo isso? Antes de falar das ferramentas, eu acho importante a gente, conversar mesmo sobre essa situação dessa alteração do ciclo sono-vigília, né. A gente pode falar só sobre o sono, o que acontece ou o que não acontece de noite, mas é importante mesmo a gente conversar sobre o que acontece de dia, que uma noite mal dormida leva a um dia mal vivido. A pessoa não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção, não conseguindo se concentrar e prestar atenção, não registra a memória necessária daquelas situações, aquelas atividades que está fazendo durante o dia, então a memória também, desaparece. Aliás, é uma das primeiras queixas às vezes, né: "Ah, eu estou perdendo a memória", Exato. porque não está prestando atenção e não consegue se concentrar. E aí não faz a memória para depois conseguir evocar essa memória, E porque não como é conseguiu prestar difícil, atenção. Lorena, como é difícil a gente fazer o paciente ver esse todo, né? Que as coisas não são isoladas. Ah, eu tenho um Uhum, problema de memória, eu tenho um problema de sono e eu tenho um problema de dor, né? Eu acho que é uhum, por uhum. aí uma das mensagens que a gente está passando hoje, né, para o paciente É, com dor crônica. eu acho que é bem colocado isso, assim, porque, muitas vezes os pacientes também vêm dizendo assim: "Ah, me tá tudo bem, só tira a minha dor que a minha vida fica ótima". É. E a gente precisa entender que não, né, porque é um todo, a gente é um todo. Então, tira a dor, mas tem todo o entorno. Tira a dor, e aí o que eu vou fazer com esse tempo livre? O que que eu vou fazer com a minha família que não se preocupa mais comigo? Porque antes eu tinha dor e a família se preocupava comigo, agora eu não tenho mais dor e a família vai parar de se preocupar?
Então, já trazendo um pouquinho desse tipo de raciocínio para entrar também no que a gente precisa conversar, que é a terapia cognitivo-comportamental, que traz uma série de táticas que são muito boas e não são farmacológicas, para lidar também com esse tipo de situação. Tu estava falando da hipersonia. Às vezes, uma situação que a gente vê mesmo, e principalmente também pessoas que ainda não têm essa situação da dor definida e que estão lá naquele início, né, procurando o tratamento e vendo o que vão fazer e não conseguindo dormir de noite, dormem de dia, porque de dia tem todos aqueles estímulos que a gente estava conversando. Tem os barulhos, tem a família conversando, tem a televisão ligada e as pessoas estão acordadas. Enquanto a pessoa que está com dor está ainda naquela situação. E agora, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ter um treco aqui? Eu estou dormindo aqui, está de noite, não tem ninguém acordado, se vai acontecer uma coisa comigo, não tem ninguém para me socorrer. De dia, ela está relaxada e ela está assim, despreocupada, porque as pessoas estão acordadas, se acontecer alguma coisa enquanto ela estiver dormindo, as pessoas vão poder acudir, vão poder ajudar. Então, isso também é uma situação que a gente precisa trabalhar no pensamento catastrófico e ajudar a pessoa a se dar conta que não vai acontecer nada. E separar, né, Lorena, o que é exaustão, né, que o paciente passa noites e noites, aí de dia ele desaba, e outra do que é isso, essa troca meia consciente e inconsciente do não, realmente aqui falando sobre os familiares, isso não é de propósito. Isso não é de propósito. Não é para se eximir das responsabilidades, isso não é de propósito. Isso é a hora que a pessoa consegue relaxar. Porque a exaustão, ela assim, é o jeito de lidar, né? Que a pessoa está conseguindo naquele momento. Então, mas uma das táticas que pode até parecer meio paradoxal é não se deixar levar pelo sono durante o dia. Não criar esse hábito. Porque uma vez criado o hábito, depois é bem difícil de desfazer. Assim como a gente está acostumado a 3 refeições principais, café da manhã, almoço e janta, que a gente sente fome nessas horas, o nosso organismo vai sentir sono na hora que a gente acostumar a dormir. Então, então a gente não pode se deixar levar por essa tentação de dormir, né, durante o dia, porque senão isso vai desfazer todo o ciclo. Cria o hábito, né? Cria o hábito. E então, uma das primeiras orientações, né, da terapia cognitivo-comportamental para a gente lidar com esse tipo de situação é fazer restrição de sono diurno, né? Pode até fazer 1 hora, 15 minutos, enfim, e ajustando isso ao longo do tempo, mas não deixar com que isso seja o hábito, né, de dormir durante o dia. Regras de higiene do sono, Importantíssimo. a altura do travesseiro, cuidar a posição, cuidar o colchão, que não seja aqueles colchões que deita assim, fica um U, né, a coluna vertebral, travesseiro entre os joelhos, e isso tudo nós temos, né, a nossa fisioterapeuta Adriana, que pode ajudar muito, né, muito melhor que eu aqui nessas dicas, mas cuidar o posicionamento no colchão, cuidar a altura do travesseiro, que precisa ser nem todo mundo tem essa mesma altura aqui. Então tem de preencher esse espaço. Tem que preencher esse espaço, não ficar amassado. Então, temperatura adequada, nem muito frio, nem muito quente. Não dormir com fome, porque vai se acordar de madrugada e vai atacar a geladeira. Mas também uma das orientações é não dormir assim, tendo recém-comido. Sim, feito uma lauta refeição e vai para coisa, né? Bebida alcoólica é outro fato Bebida terrível. alcoólica não é sonífero, não combina com bom sono. E outra coisa, Lorena, estão proibidos de assistirem esse vídeo ou ficarem ouvindo o nosso podcast antes de dormir.
É. O grande que eu vejo, um grande problema dos dias atuais é, sem dúvida, pegar o celular e ficar em redes sociais, Uhum, né? uhum, Isso é um estímulo, é um antigene social, desculpe, de sono muito grande. uhum, E eu queria que tu falasse sobre isso, assim, quais são essas táticas, tips, né, uhum, dicas para paciente se preparar, paciente com dor crônica tem que se preparar para dormir. uhum, Vai lá e toma um banho? Não sei. Vai, relaxa, faz algum tipo de meditação, exercício, não uhum, pega uhum. mais no celular. O que que tu falaria, assim, de modo geral, para os nossos pacientes, não para uma Então, não específica? pega mais o celular, deixa um tempo, pelo menos 20 minutos, meia hora, de Exatamente. livre de tela até apagar a luz. Se se gosta, né, de ter uma hora, um pouquinho, um tempo deitado, mas, né, com a luz acesa, enfim, não ligar a televisão. Televisão no quarto é um veneno para o sono. Por quê? Porque a iluminação, aleatória, que não é estável, a iluminação instável, às vezes é claro, às vezes é escuro, às vezes é médio, às vezes é em movimento. Estímulo. Esse tipo de estímulo, ele é, nocivo para uma boa noite de sono, para conseguir pegar no sono. Então, a leitura que tem um estímulo estável, com uma iluminação estável, isso não tem problema. Então é o mesmo problema do celular. O celular tem uma tela que, mesmo que a gente não esteja com um filme ou um vídeo, a gente vai mudando o estímulo luminoso. E isso vai mudando, porque tem as fotos que são diferentes, aí aparece um videozinho que é diferente, enfim, aí tem uma leitura, e essa luz é nociva para conseguir pegar no sono depois. Então, a leitura não tem esse tipo de problema. Fora o que é um exercício para a memória excelente, né. Nosso professor Ivan Izquierdo já recomendava isso, né, a leitura e, ter todo esse exercício de colocar as letras uma depois da outra, formar a palavra e formar as frases e fazer todo esse raciocínio de compreensão, isso é fenomenal, é um exercício bárbaro, seja a leitura que for, não importa. Eh, então não é só isso: vou fazer palavras cruzadas". Ótimo, pode fazer palavras cruzadas sem problema nenhum. Ler é um excelente exercício. Então, mas a diferença está no tipo de iluminação, de estímulo luminoso. É a mesma coisa que a gente fala da televisão, né? Eu vou Uhum, assistir um filme, vou assistir jornal, aquilo vem uma iluminação, né? Às uhum. vezes a coisa é tão chata que ela te ajuda a dormir. Mas para quem tem distúrbio de sono, quem tem dor crônica, e geralmente para ti assistir uma televisão na cama, tu vai estar numa posição viciosa. Uhum, exato. Então, tudo que a gente falou Não, vai nada recomendo. vai para baixo, né. E outra coisa que eu falo, eu Uhum. eu eu tenho tem um autor que eu gosto muito, mas eu não recomendo que leem na cama antes de dormir. Se chama James Patterson. É um dos maiores escritores policiais, né, de suspense do mundo. É o cara que mais vendeu livro no mundo até hoje desse aspecto. E ele tem alguns personagens, como é o detetive Alex Cross, eles, Lorena, aquilo lá não pode ler antes de dormir. Aquilo te Não, deixa eu não ia conseguir. tão ligado, né? Porque quem gosta de ler, tu entra no negócio, né? Tu Na acaba história. mergulhando, né? Uhum. Eu não posso ler ele à noite, porque ele me dá insônia. Eu não consigo Então, desligar. e isso a gente precisa respeitar, precisa se conhecer e respeitar. Então, Exatamente. se é uma leitura interessante que te liga, que te deixa interessado, vamos evitar. É bom para ler em avião, é bom para Uhum. ler, né, de dia. Isso eu falo, é a mesma coisa, Lorena, eu vejo na higiene do sono, não sei se tu concorda comigo, com aqueles. Quando a gente fala de enxaqueca, tem alguns gatilhos para enxaqueca. Alguns cheiros, alguns alimentos, o estresse, algumas coisas. E a gente
ensina, entre aspas, né, orienta os pacientes a se livrarem deles, né? Eu acho que a higiene do sono, ela não adianta entregar uma cartilha para o paciente. Ele tem que ser, naquela nossa ideia multiprofissional, né, multidisciplinar, de ela ser investigada. Como é que esse paciente dorme? Quais são teus hábitos, né? Então, eu não sei se tu concorda comigo, mas não existe receita de bolo, né? Para o paciente pode ser que aquele estímulo seja tranquilo para ele. No outro, ele tem realmente que tomar um banho antes de dormir para se sentir relaxado. Tem outro que se tomar banho não dorme, né? Sim, concordo plenamente. Tem gente que precisa tampar aquele O stand-by, sensorzinho do standby, aquela luzinha vermelha. exato. Então, eu acho que isso tudo a gente precisa respeitar. É claro que existem pequenos cuidados que são gerais, né? Por isso a lista dos 10 mandamentos, enfim, não é por nada que isso existe. Mas a partir daí, a gente tem plenas condições de individualizar. Exato. Então, assim como tem pessoas que dormem vendo TV e botam um timer, a televisão desliga, tem gente que tem que estar com a TV desligada e aquele sensorzinho tapado, inclusive, porque já é estímulo suficiente. Então, essa individualidade a gente precisa também respeitar, não dá para a gente querer. E é como se eu fosse querer que todo mundo respondesse a um único antidepressivo. Né? Exato. Isso É individual, é não tem jeito. individual, não tem. O tratamento ele é sempre individualizado. E ele é multimodal, e é isso que eu vou te perguntar Uhum, agora, ó, porque a gente chegou num ponto em falar de uma coisa que é secularmente comum para quem tem distúrbio de sono. Para quem tem dor crônica, a gente tem tentado dar uma melhorada nisso tudo, porque é uma polifarmácia gigante. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre medicamentos para dormir, se eles, quais são, assim, quando eles são indicados e quais são os riscos dos medicamentos, principalmente esses que os nossos pacientes têm convívio diário, porque depois eu vou te chamar também para ver o papel do psiquiatra e aonde ele contribui para esse distúrbio de sono, o que, que ele pode contribuir para melhorar isso no paciente com dor crônica. Então, medicamentos, vamos falar sobre eles, uhum. vamos falar sobre isso. Ah, o grande grupo de medicamentos que a gente usa para distúrbios do sono são os antidepressivos. Os antidepressivos que têm um perfil mais sedativo. Eles não viciam, eles não causam dependência, eles podem ser usados pelo tempo que for necessário, eles não causam tolerância, que é aquele efeito que o medicamento vai perdendo efeito com o tempo e tem que aumentar a dose. Exato. E eu estou dizendo tudo isso com todo esse vagar e esse cuidado, porque muitas vezes a gente recebe os pacientes já dependentes de benzodiazepínico. E isso é um problema. E aí, voltando um pouco assim para a ideia do papel do psiquiatra, a gente ajuda o paciente a fazer essa troca, a Que é sair da muito difícil. dependência. É difícil, precisa muita força de vontade, a pessoa tem que estar bem consciente do mal que o benzodiazepínico faz. E, e isso a gente faz bem devagar, não tem, assim, é no ritmo de cada pessoa. Tem pessoas que, quando se dão conta da maneira que estão vivendo, elas se assustam tanto que elas param a medicação Exato. e não querem nem saber. Parei, doutora, parei e pronto. Mas tem gente que passa muito mal por causa da dependência física. Então, é uma trajetória que a gente faz de substituição para tirar a dependência do benzodiazepínico e tratar a insônia de uma maneira mais adequada, com medicações mais adequadas. Porque o benzodiazepínico, que são os popularmente conhecidos como os faixa preta, né, eles tratam o sintoma,
Eles tratam, eles fazem a pessoa dormir, mas eles não tratam a causa da insônia. E isso perpetua, e como são medicações que realmente causam uma dependência física, isso depois a pessoa não consegue nem parar porque passa mal, então já nem sabe mais se não dorme porque não tomou o remédio ou não ou tá passando mal porque está dependente do remédio fisicamente, então, é que nem voltando um pouquinho a ao que eu estava falando, né, de tratar o sintoma, é que nem usar só Tilenol para tratar a febre. A gente tem que tratar a causa da febre. Se a Exatamente. gente não tratar a causa da febre, a febre não vai passar. Só vai diminuir e vai desaparecer enquanto tomar o Tilenol. E aquilo é a mesma coisa em relação ao benzodiazepínico. Só vai tirando o sintoma, só vai fazendo a pessoa dormir, mas não trata a causa que está por trás dessa insônia. Então, é essa percepção, essa noção que as pessoas precisam ter para realmente tratar o seu problema, né, de uma forma adequada. E nesse sentido, a gente tem bastante recurso, a gente tem várias opções em termos de medicação para conseguir tratar as insônias que são iniciais, como a gente estava falando antes, que a pessoa tem dificuldade de pegar no sono, a insônia que é ao longo da noite, que é um sono entrecortado, um sono não reparador, ou a insônia terminal, a que a medicação precisa durar até de manhã e a pessoa se acorda bem e não tem sonolência na hora de acordar, né, que isso Esse é também o grande é negócio. uma preocupação bem importante, assim, bem frequente, né, das pessoas: "Ah, mas eu não vou ficar dormindo o dia inteiro, tá, não vou ficar, assim, meio abobado", os pacientes se preocupam, né. Então, realmente é o contrário, a ideia é que durma bem para ter um dia produtivo, um dia acordado, um dia alerta, um dia de trabalho, um dia de relacionamento, enfim. Então, a ideia não inclusive viver melhor, né. E tu falou uma coisa muito importante antes, que é quando se identifica, né, que tu tem uma insônia, uma dificuldade de começar a dormir Uhum, e tá linkado à dor, tá, mas tá linkado à ansiedade produzida pelaquela dor crônica e pela própria ansiedade inerente do paciente, das crenças, de tudo, né? E essa ansiedade pode se tornar uma doença paralela a toda a dor crônica, né? Então, eu queria dar uma boa notícia para os pacientes com dor crônica. Nós temos vários medicamentos que casam para tratamento de dor, que são neuromoduladores, que são da família de antidepressivos, uhum, que tem como efeito colateral melhorar a qualidade de sono, melhorar a ansiedade, alguns são potencializadores dos efeitos benéficos dos antidepressivos. Então, essa conjunção entre o clínico de dor, entre o clínico geral e o psiquiatra, o neurologista, é esse trabalho interdisciplinar, tem que ficar claro para os nossos pacientes que a gente procura o, a melhor combinação. A combinação que seja guarda-chuva, ela vai pegar para todo aquele problema do paciente. Eu acho que o grande problema que a gente enfrenta, Lorena, é os pacientes tratarem-se dicotomizados, ou seja, partezinha, partezinha, partezinha. Eu vou tomar isso aqui para insônia, vou tomar isso para dor, vou tomar isso aqui para uhum. Não dá certo, Não né? dá certo. Então eu acho que esse é o grande coisa. Uma das coisas que eu queria comentar também, que um dos problemas de insônia que a gente encontra muito em pacientes com fibromialgia, às vezes tem que fazer realmente uma polissonografia, principalmente Uhum, para ver a apneia do sono, que é um dos uhum, fatores uhum, seculares de interromper sono, né? Então, tudo isso são etapas que são cumpridas interdisciplinarmente e que vão se somando para o bem do paciente, né? Eu acho que isso é o grande legado, né, do tratamento interdisciplinar, né? Levar em consideração, tanto que a gente está aqui falando sobre uhum. distúrbio de sono, né, e dor, né? Então já fica esse recado, né? Uma coisa que eu queria linkar para te perguntar
Como é que se trabalha a saúde mental para melhorar o sono e, consequentemente, a dor? Qual é o papel do psiquiatra nesse contexto de dor crônica e de insônia ou distúrbio de sono, perturbação do sono? Essa coisa da terapia, do cuidado, não só do trabalho medicamentoso. A gente passa então para conversar sobre a parte psicodinâmica, né, do tratamento, que a gente que faz parte na nossa clínica e na nossa maneira de trabalhar, né, porque as respostas às medicações, elas são realmente muito rápidas, né, em 2, 3 semanas, em 1 mês, a pessoa já está melhor. A partir daí, a gente começa a ver uma série de situações que a gente ajuda o paciente a perceber, e inclusive a nominar, a botar nome nos seus sentimentos. Dizer: "Olha, eu fiquei angustiado, eu fiquei ansioso, eu fiquei triste, fiquei preocupado, fiquei irritado, fiquei com raiva". A raiva é um sentimento que às vezes nossos pacientes têm muita dificuldade de lidar e acabam somatizando isso numa queixa de dor. Então a gente, durante o acompanhamento psiquiátrico, a gente vai ajudando a pessoa a perceber essas nuances, essas, reações e que são reações normais. Exato. Às vezes as pessoas ficam até com certo preconceito: "Mas como assim eu fiquei com raiva do meu filho, que eu amo?". Não ficou com raiva, ele não obedece. Faz 3 horas tá mandando ele para o banho, ele não obedece, deu raiva. Mas isso não, no momento que a pessoa se dá conta que ficou com raiva, ela não precisa, transformar isso numa queixa de dor. E esse processo é o processo que a gente consegue, inclusive, começar e consegue trabalhar no momento em que a pessoa está dormindo bem, a pessoa está mais descansada, está conseguindo prestar atenção, está conseguindo se concentrar. Então, porque também por dormir mal, a irritabilidade e a paciência fica muito curta, a irritabilidade fica muito comprida, então fica muito rápida. Então, todos esses mecanismos, uma vez eles, estando já num basal com o qual a pessoa pode lidar, a partir daí com outros sentimentos, tá, um outro passo no entendimento dos seus sentimentos, é o que a gente começa a trabalhar. E ter a possibilidade, então, de, nesse processo psicodinâmico, perceber esses outros momentos de vida, né, e que não precisa chamar de dor, não precisa chamar de enxaqueca, não precisa chamar de dor lombar, Dizer. né, travou meu braço, travou o braço quando? Até quando ficou brigando com o marido, estava com raiva do marido. Então, dá para pensar: "Bom, mas tu estava com raiva do teu marido, quem sabe travou o braço porque tu estava afim era de dar uns bons de uns tapa", né. E mas na hora isso não é nem de propósito, não é, por querer, né, a pessoa tem todos esses mecanismos de forma inconsciente. Exato. Não é de propósito. E a gente ajuda a pessoa a começar a se dar conta que existe uma correlação, que ela é esse todo que a gente está conversando, que não dá para separar o sono da dor, da, hã, desse dia a Ansiedade. dia, da ansiedade, da tristeza, da depressão, enfim, é um todo. E esse todo a gente começa a entender e ajudar a pessoa a se entender em que momentos eu vou ter dor. Por que que eu não estou conseguindo fazer exercício? Por Exato. que que eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não estou fazendo? Eu Por não que que eu tenho sei. força, eu não tenho motivação, eu quero só dormir, ou Uhum, eu não vou porque eu vou ter dor, né. uhum, uhum. Então esse coisa que parece um boicote, na verdade é
um piano que está carregando nas costas, né? Então, como é que não vai ter distúrbio de sono, né? Desse jeito, né? E é bem como tu falou, né? As medicações, quando a gente fala em medicações, os medicamentos eles vão entrar nisso como fazer aquele alicerce para que depois se construa, né, uma base segura e contínua ali, né? Às vezes o paciente acha que, eu só vou conseguir me livrar disso com muita medicação. Não, nós aqui desse lado sempre pensamos nas mais efetivas e menos nocivas possíveis pelo menor tempo possível. Né? Como tu falou, não adianta eu pegar um paciente com febre e só dar Tilenol. Eu tenho que ir atrás da causa. Né? Então, o distúrbio de sono tem muito a ver com a dor crônica tem muito a ver com o distúrbio de sono, e todos esses intempéries humorísticos, né, que a gente chama de humor, de distúrbios de humor, estão interligados, e aí se não houver esse trabalho do paciente mesmo, né, eu tenho alguns casos agora, né, de pacientes que eles melhoraram uma percentual interessante de dor quando eles associaram que o grau de ansiedade era muito exagerado comparado com o resto que vinha por aí, né? Então, aquilo tá realmente, não é só isso, eu fico com mais dor quando eu estou ansioso, quando eu durmo mal, né? Quando eu não extravaso, eu colocar para fora, né? Tudo aquilo. Então, aí tá a mensagem, né? É tudo interligado. E não é uma coisa para uma coisa, outra coisa para outra coisa e outra coisa para outra coisa. A gente tenta fazer o melhor que tem disso. Falar nisso. Tu acha, sim, Lorena, que tem existido alguma coisa de avanço em termos, ou é mais em termos de tratamento de sono, ou distúrbio de sono, ou a gente está chegando num momento mais, como é que a gente vai dizer assim, de back to the basics, pegar as coisas mais normais e tentar trabalhar da maneira mais racional possível. O que tu acha? Eu acho que uma coisa não impede a outra. Eu acho que assim, o back to the basics, né, assim, isso sempre a gente sempre tem que estar atento, porque a clínica vai ser sempre soberana. E isso e a nossa relação com os nossos pacientes, isso nada substitui. Então, uma boa entrevista, a gente conseguir realmente entender o que o paciente está querendo nos dizer, entender qual é a queixa, entender o que está junto, qual é o tipo de pensamento, qual é a crença que está por trás daquilo que o paciente está fazendo também. Isso a gente só vai saber na nossa relação. E isso é insubstituível. Isso nenhuma pesquisa até agora mostrou um melhor caminho. O que acho que pode ser que tem pesquisas que estão acontecendo, e aí especificamente na medicina do sono, as fases do sono não REM, do sono REM, mas isso ainda é muito, assim, tá a nível de laboratório. Né, tem pesquisas sendo feitas de em fase de sono não REM, que é a fase que antigamente se chamava, quando a gente fez a nossa especialização, se chamava de sono de ondas lentas, né, que era a fase de relaxamento muscular profundo, que muito se falava também, né, a fase de relaxamento muscular profundo, que abre todos os capilares, enfim, retira todas as toxinas e resquícios inflamatórios, enfim. Então, essa pesquisa está evoluindo, mas a nível, assim, laboratorial, em ratos de laboratório, né. Então pode ser que venha algum conhecimento aí pela frente que a gente consiga, então, separar essas, diferentes fases do sono e talvez ter medicações específicas para esse tipo de reação. Mas isso ainda é muito, assim, muito para o futuro.
O que se tem na prática é o que a gente está conversando. A gente faz, assim, o que a gente faz se faz qualquer clínica de dor, né? Qual- é, então, acho que tá, não sei se eu teria o que acrescentar, né? Em termos de técnicas, enfim, Claro. alguma abordagem que não esteja disponível, né, para nós. Lorena, nós estamos chegando no final da nossa conversa, daria para fazer uns 3 programas desses assim para a gente abordar, né? Tem um assunto que eu já vou te chamar assim para a gente fazer. Já me veio agora aqui que eu acho que a gente precisa de uns 40 minutos a mais conversando disso, que é a desprescrição para o paciente idoso, para que ele não tenha risco de queda. Então, como é que se lida e o que é anormal no idoso? Nós vamos deixar isso agendado, Lorena, porque eu acho que é um assunto Verdade, que combinado. interessa bastante para cuidador, para familiar, para Uhum. tudo isso. Então, eu deixo agora esse final para te deixar uma mensagem, principalmente assim, para quem está com esse problema agora, né? É, saber que ele tem condições de ter uma avaliação desse sono, né? O que tu diria, né? Que mensagem tu passaria para esses nossos pacientes que estão nos assistindo e que estão com esse distúrbio de sono e estão meio perdidos assim, né? Com aquela dicotomia de tratar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro ali. O que tu deixaria de mensagem final, Lorena? Primeiro comentário que me veio assim primeiro é não se assustar, é ter a noção de que isso tem solução, é não se assustar com uma noite mal dormida. Isso ah, pode parecer meio fácil e um pouco difícil assim de escutar para quem tem noites mal dormidas semana após semana. Então, a mensagem é não se assustar porque a gente tem recurso, a gente tem como tratar isso de uma forma adequada. Não precisa, hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, com os recursos que a gente tem, não tem por que ficar sofrendo desta forma. Não há justificativa para viver dessa forma. Então, a partir daí, né, por essa segurança e essa certeza, é que eu digo para não se assustar, né? Porque isso tem o que fazer. A gente tem recursos, a gente tem como resolver. Às vezes pode não ser tão rápido quanto a gente gostaria, né? Porque depende muito da resposta de cada pessoa, mas a gente tem recurso para resolver. Então não tem motivo nenhum para ficar sofrendo. Lorena, muito obrigado mesmo por esse papo. A gente vai repetir logo, pessoal, vocês vão ver. Muito obrigado a todos, né, que estiveram com nós, que estão com nós agora e até a próxima. Sigam ali o Projeto Educador. Tchau!